Bom dia, turminha! Olha nós mais uma vez aqui no nosso canal, o canal da professora Rosângela. Que bom que você está conosco hoje. E hoje, na segunda-feira, no dia 11, né, nós vamos estar aqui estudando, né? Vamos pôr em dias o nosso conteúdo. E aproveitando, se você está gostando do nosso canal, dá um like aí, se inscreve no canal, tá bom? Estou esperando por vocês. Já estão no cantinho de estudo de vocês? Pois eu vou mostrar para vocês qual é o material que nós iremos usar na aula de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio, nós vamos usar o livro de arte, o livro de história e o livro de língua portuguesa. Separa esses 3 livros, pega o estojo de vocês, coloca aí no cantinho de estudo de vocês, que daqui a pouco nós iremos começar a nossa aula de hoje, tá bom? Dá um pause no vídeo para que vocês organizem o material de vocês. Como a tia já organizou aqui tudo que ela vai precisar. Então, vamos lá? Vamos começar a nossa aula de hoje? Vamos iniciar com a nossa agenda. Eis a nossa agenda de hoje, segunda-feira, 11/5/2020. Nós teremos História, Habitações indígenas, Alimentação indígena, atividades das páginas 88, 89 e 92 a 94. Nós teremos na língua portuguesa, Carta pessoal, leitura e interpretação. Atividade das páginas 102 a 104. E arte, trabalhando com textura, atividades das páginas 41 e 51. Vamos iniciar a nossa aula? Nós vamos iniciar a nossa aula por língua portuguesa, carta pessoal, leitura e interpretação. Então, peguem o livro de português de vocês e abram na página 100. Se não, dá uma pausa aí no vídeo, pega o livro e abre na página 100 e depois aperta o play para dar continuidade. Texto, carta pessoal. O texto vai estar na página 100 e 101. Então, nesse momento, vocês vão ler com atenção o texto. Vocês vão dar uma pausa no vídeo e vão ler esse texto com muito carinho e muita atenção, tá bom? E daqui a pouco a gente retorna para darmos continuidade à nossa aula. Então, vamos lá, todos fazendo essa leitura. Dá pausa agora no texto, no vídeo. E aí, leram o texto? Muito bem. Esse texto, ele é uma carta, né? Ele traz aí uma carta de uma menina escrevendo para outra. Antigamente, meus amores, muitas pessoas utilizavam as cartas para se comunicar, quando não existia a internet, né? Antes da internet, o meio de comunicação mais usado para as pessoas que moravam longe uma da outra, né? Até mesmo antes do telefone, né? Que depois que o telefone surgiu, também muitas pessoas deixaram de escrever cartas. Mas há uns 40 anos atrás, o meio de comunicação mais utilizado entre pessoas que moravam distante uma da outra era a carta. E aí nós vamos estudar algumas palavras do vocabulário que estavam nessa carta que vocês acabaram de ler. Inventar é o mesmo que criar. Mexericar é o mesmo que fofocar, cochichar. Marmanjo, rapaz robusto, né? E agora nós iremos trabalhar o texto. Vocês irão responder, né, de acordo com o texto que vocês leram, com as palavras do vocabulário que vocês leram agora.
vocês vão responder as páginas 103 e 104. Mais uma vez, vão dar pausa no vídeo, vão responder as atividades, depois vão apertar o play para a gente fazer a correção juntos, tá bom? Mas pare o vídeo e vão responder a atividade agora. Agora que vocês já responderam, nós vamos fazer a correção. Vamos começar pela página 103. A primeira questão da 103, ele pergunta: trabalhando o texto. Primeira questão: o texto é um anúncio de jornal, uma redação ou uma carta? Uma carta, né? Na segunda, ele pede para vocês identificar no texto quem é o remetente, quem foi que escreveu a carta. Remetente é quem escreve a carta e o destinatário é quem vai receber a carta. Então, quem foi o remetente? Foi a Marisa. Ela escreveu para quem? Quem é o destinatário? A Ângela. Pronto? Vamos passar para a próxima página. Ou próxima questão, desculpa. Na próxima questão, a terceira, ele pergunta: por que Marisa está triste? Ela está triste porque a priminha foi embora. Na quarta questão, quanto tempo Marisa terá que esperar para brincar novamente com a Ângela? Até o próximo final de semana? Até o próximo Natal ou até as próximas férias? Até as próximas férias. Vamos agora para a página 104, continuando a nossa correção. Quinta questão. Responda de acordo com o texto. A. Cidade onde Ângela morava. Ribeirão Preto. B. Nome da prima de Ângela. Marisa. C. Amigas de Marisa. Quem era que estava lá na carta que era amigas de Marisa? Maria e Cláudia. D. Quais eram as brincadeiras das crianças? Era pular corda, apelidar os meninos, jogar queimado. E. Nome do irmão de Marisa? Fábio. E F. Grau de parentesco de Ângela e Marisa? São primas, né? Então, se você ler o texto, você soube responder essas perguntas aí e deve ter acertado todas elas, né? Tenho certeza que vocês não erraram nenhuma dessas perguntas. Se você ler o texto com cuidado, você deve ter encontrado todas elas. Agora, nós só estamos fazendo a correção. E nós vamos para as duas últimas questões, que é a sexta e a sétima questão. Tanto a sexta como a sétima questão são respostas pessoais. Vocês é que têm que responder de acordo com o que vocês entenderam. Ele vai perguntar na sexta: você tem parentes ou amigo distante? Você tem algum parente ou amigo que mora longe de vocês? Como costuma se comunicar com eles? Vocês ainda enviam cartas, ou vão por e-mail, ou por telefone, ou é por videochamada, ou é pelo WhatsApp? Aí você vai escrever aí. E a última: você já escreveu uma carta para alguém? Se sim, você vai contar a experiência. Se não, você diz: não, eu nunca escrevi uma carta, né? Quem fez a produção textual da tia Kátia, que ela pediu para escrever uma carta, né? Vai ter que responder essa pergunta aí. Então, aqui nós estamos encerrando a correção da atividade de português de hoje. Daqui a pouco eu estarei explicando a atividade de casa, tá ok? Pronto. Agora que nós concluímos a nossa aula de português com a correção da atividade, eu vou explicar para vocês a atividade que vocês irão fazer após a aula, que está na página 102 do livro de língua portuguesa, que é o estudo do vocabulário, tá bom? Na página 102, ele vai pedir para você crie frases com as palavras inventar, mexericar e marmanjo. São palavras do vocabulário que nós acabamos de estudar, tá bom? Vocês vão formar uma frase com cada uma dessas palavras. Na segunda questão, você vai numerar corretamente
o significado de mexericar, de marmanjo e de inventar. E na terceira, vocês vão procurar no diagrama as palavras abaixo. Quais são elas? Fofocar, cochichar, criar e marmanjo, ok? Então, essa é a nossa atividade de língua portuguesa para casa, o estudo do vocabulário. Agora, meus amores, vocês vão guardar o livro de português, tá bom? E vão pegar o livro de história, porque nesse momento nós iremos começar a nossa aula de história. Já estão com o livro de história na mão? Abram na página 85. Nós vamos começar os nossos estudos sobre habitações indígenas. Entre os grupos indígenas, há muitas formas de conceber e construir as casas, pois cada grupo tem seu jeito diferente de pensar e de se relacionar com o ambiente onde vivem. A oca é uma habitação típica dos povos indígenas. A palavra oca tem sua origem na família linguística Tupi-Guarani. E aí vocês estão tendo um exemplo de uma oca, né? Ela pelo lado externo e ela pelo lado interno. Lado externo, o lado de fora, e o interno, o lado de dentro. Na página 86, as ocas nas aldeias indígenas brasileiras têm formas diferentes. Observem a imagem. Isso aí todas são imagens de ocas. Umas são circular, elíptica, semi-elíptica, retangular ou poligonal. A forma da oca vai depender da tribo. Nas aldeias, os espaços são muito amplos, porque são sempre locais coletivos. Neles, as principais habitações dos indígenas brasileiros são as ocas. Estas, em geral, também são bem espaçosas e com grandes dimensões. Isso porque normalmente não abriga apenas uma família, mas várias famílias moram dentro de uma única oca. Assim, as ocas das aldeias são organizadas no espaço de acordo com a vida social e os costumes de cada povo indígena. Então, dependendo da tribo, dependendo dos costumes, né, vai ser determinado o tipo de oca que eles irão construir. Página 87. As ocas são construídas em mutirões. Todos os homens participam. Eles devem arrumar todo o material para a construção, como a imbira, o sampê, o sapê e a madeira para a armação. Por utilizar materiais que se deterioriam facilmente, as ocas não duram muito tempo. Durante a vida de um indígena, ele terá de ajudar a construir várias ocas ainda. Por quê? Porque a vida do indígena dura mais do que a sua moradia. As aldeias ainda são espaços que buscam a comunhão entre as pessoas e a natureza. A natureza é muito importante, como a gente já viu na aula passada, né, para os indígenas, pois eles têm consciência de que toda a sobrevivência deles depende dela. Ou seja, a natureza é uma verdadeira aliada. A natureza faz parte dos espaços indígenas, ela é a parte da própria aldeia. Os materiais empregados para a construção das ocas são os que estão disponíveis na natureza. São a madeira, cipó e as folhas. Mas a forma de cada tribo combiná-los é surpreendente. Então, cada um tem seu jeito e a forma de como vão utilizar os materiais para construir a sua tribo. Página 90, alimentação indígena. A alimentação indígena é saudável e rica em vitaminas, sais minerais e outros nutrientes.
ela está baseada nas espécies que eles caçam, plantam e coletam, constituída de animais, frutas, sementes e raízes. Como os índios não consomem produtos industrializados, eles ficam livres dos efeitos nocivos dos conservantes, dos corantes artificiais, dos realçantes de sabores e de outros aditivos artificiais usados na indústria alimentícia. Os indígenas têm diversas formas de preparação dos pratos, entre eles pisar, moer, espremer, peneirar, ralar, curtir, curar, conservar, fermentar e assar. Muitos utensílios são utilizados na preparação dos alimentos: cerâmicas, urupemas, pilão, cuias, cabaças, balaios, alquidar, pote com água e etc. E aí eu trouxe para vocês algumas imagens desses utensílios. Vocês têm aí o pilão, a cabaça, a cerâmica e a urupemas, né? Que é essa peneira aí, que nós chamamos de peneira, mas os indígenas chamam de urupemas, tá bom? Vamos para a próxima. Continuando na página 90, né? Vai dizer que houve épocas em que os indígenas se alimentavam dessa fruta aí. Eles comiam uma grande variedade de frutas, e entre elas, araticum, que é essa fruta da imagem aí. Ela é comum a várias árvores e arbustos que ocorrem no Brasil da família das ananáceas, cultivado por causa de seus frutos comestíveis. O araticum é conhecido como coração de boi, porque ele tem o formato de um coração de um boi. Página 91. É possível que os componentes mais importantes da alimentação indígena é uma raiz, a mandioca. Inclusive, na própria carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal sobre o que aconteceu na viagem, havia um trecho relatando que não se compreendia como os indígenas eram tão destemidos e fortes se não conheciam o trigo. Na verdade, a mandioca, por ser carboidrato, fornece a energia para os indígenas. Os principais alimentos consumidos pelos indígenas são as verduras, as frutas, os legumes, as raízes, os peixes, as carnes de animais, alguns cereais e as castanhas. Os pratos típicos, eu trouxe as imagens aí para vocês. A tapioca, a pipoca, o beiju, o milho, o peixe assado, a pamonha, né? São pratos típicos dos indígenas, né? Que eles utilizavam na sua alimentação e que nós herdamos o hábito também de nos alimentarmos dela. Então, encerramos aqui, né, os nossos estudos sobre os indígenas. E eu vou propor para vocês realizarem algumas atividades agora. Nós iremos responder as atividades da página 89, 93 e a 94. Então, vocês agora vão dar pausa no vídeo, vão responder essas atividades. Quando vocês terminarem de responder, vocês voltam aqui para que a gente possa fazer a correção. Lembrando a vocês, meus amores, todas as perguntas estão no texto que nós acabamos de estudar. Então, vocês estudem os textos, leiam novamente e busquem a resposta. Até daqui a pouco. Como eu sei que vocês já terminaram, nós agora iremos fazer a correção das atividades. Nós vamos começar com a página 89, tá bom? Na terceira questão da 89, ele pede para vocês observarem as imagens de aldeias indígenas e a seguir escrever a resposta às perguntas apresentadas. Na letra A, ele perguntou:
quais os materiais construtivos e como eles são utilizados, ou seja, quais os materiais que os indígenas usaram para construir a sua casa e como é que eles utilizaram. E aí os materiais foram madeira, cipó e folhas. E como é que eram utilizados? Em geral, a estrutura é feita de madeira, amarrada com cipós e as folhas secas tranadas para serem utilizadas na cobertura. O que é tranada? É isso que o índio está fazendo. Eles vão colocando uma sobre a outra, como se fosse entrançando uma na outra para poder fazer a coberta de suas casas. Na letra B, ele perguntou que geralmente há ao redor das aldeias florestas e matas. Na letra C, quais as diferenças entre as ocas? A diferença é o tamanho e a forma que cada um vai construir a sua oca. E na letra D, o que é possível dizer a respeito da escolha e da organização dos locais das ocas? Há várias formas de organização. Tem umas que são lado a lado, tem outras que fazem circular, tem outras que é elíptica e etc. Vai depender, como eu disse a vocês, da tribo, né? Da origem da tribo, das tradições daquela tribo, tá bom? Vamos para a nossa próxima página, que é a página 93. Na 93, a quarta questão perguntava assim: de acordo com o texto sobre alimentação indígena, lido nas páginas 90 e 91, responda ao que se pede. A. Qual é o componente mais importante da alimentação indígena? É a mandioca. B. E o que a mandioca fornece aos indígenas? Fornece energia. C. O que Pero Vaz de Caminha escreveu sobre não compreender sobre os indígenas ao enviar a carta ao rei de Portugal? O que foi que ele disse? Ele disse que não compreende como os indígenas eram tão destemidos e fortes se eles não conheciam o trigo. Ora, se eles conheciam a mandioca, que é mais forte ainda, né? E na quinta questão, ele pede para vocês observarem, né? São imagens de várias índias, elas estão trabalhando aí, estão preparando pratos. E ele pede para vocês escrever as diversas formas de preparação dos pratos feitos pelas mulheres indígenas. E aí elas espremem, elas peneiram, elas ralam e elas assam os alimentos. Na página 94, e a última de hoje, né, de história, ele pede na sexta questão para vocês completarem as lacunas das frases a seguir. Aí tem A. Os assados sempre eram feitos enrolados em folhas. B. Os utensílios utilizados na cozinha são feitos manualmente. Eles não compram nas indústrias, eles mesmos fazem, constroem os seus utensílios, né? As cerâmicas, as panelas de barros e os seus potes, as suas peneiras de palha, são eles que constroem. Sétima questão. Responda ao que se pede. A. Como os indígenas obtêm sua alimentação? Obtêm sua alimentação na natureza. Letra B. Letra B. O que os indígenas plantam? Eles plantam mandioca, feijão, milho e batata doce. E a letra C é uma resposta pessoal. Vocês vão responder 2 alimentos que os indígenas consomem, que você também consome, que você também come, que você utiliza na sua alimentação, tá bom? E vamos para a nossa última questão. Oitava questão. Escreva o nome de cada instrumento utilizado na cozinha indígena. Aí tem o primeiro aí, que é o jarro de cerâmica, o outro é o balaio, o
o outro é uma cabaça e o outro é o pilão. Encerramos a nossa correção de hoje, bom? Daqui a pouco eu vou explicar a atividade de casa de vocês de história. Para concluirmos a nossa aula de história, eu vou explicar para vocês a atividade que vocês irão fazer após concluirmos a nossa aula de hoje. É como se fosse a atividade de casa de vocês. Vamos abrir o livro de história na página 88. Na página 88, vai pedir para vocês preencherem as lacunas com as palavras do quadro. Aí vocês têm as palavras no quadro e vocês vão completar essas frases que vocês têm aí. Nós temos a frase A, B, C, D e E. E vocês têm as palavras para completá-las. Na segunda questão, ele pede para você observar as imagens das aldeias a seguir e escrever quais são as diferenças entre elas. São duas imagens de aldeia, então vocês vão descrever qual é a diferença de uma para a outra, certo? Então vamos para a próxima página, que é a página 92. Na página 92, na primeira questão, vocês vão dar relação de palavras abaixo, vocês vão identificar as que fazem parte da alimentação dos indígenas e vão sublinhá-las, tá bom? Só as que fazem parte da alimentação dos indígenas. Na segunda, ele diz: vá à cozinha de sua casa e descubra os alimentos e os utensílios de origem indígenas. Vocês vão escrever o nome dos utensílios aqui, que você acha que é de origem indígena, e do outro lado os alimentos que vocês tiverem na casa de vocês, que é de origem indígena. Na terceira, voltando à segunda, tia, e a quantidade? No mínimo, pelo menos 3 de cada, né? 3 utensílios e 3 alimentos. Na terceira, relacione as palavras dos quadrinhos com as palavras dos balões e forme frases completas. Você terá de acrescentar novas palavras. E aí ele tem utensílio, colher de pau, pratos típicos, tapioca e beiju, alimentação, animais, frutas e sementes. Tia, não entendi. O que é que eu tenho que fazer? Vocês vão formar a frase, utilizando essas palavras que vocês têm aí. Colher de pau, tapioca, beiju, animais, frutas e sementes. Vocês têm que formar, no mínimo, aí 4 frases, tá bom? Com essas palavras. E aí? Vou esperar vocês terminarem a atividade e na próxima aula nós iremos fazer a correção dela, tá bom? E agora nós vamos dar início para a nossa aula de artes. Peguem o livro de artes de vocês, já coloca aí próximo a vocês, porque agora vai ser artes. Como vocês viram, nós vamos começar a aula de arte. Eu passei uma lista de materiais que vocês vão precisar. Caso vocês não tenham esse material agora, vocês podem fazer a atividade depois, tá bom? Mas vamos lá ao material. Eu disse a vocês que nós vamos precisar de uma lixa, pode ser uma lixa de madeira, ou lixa para ferro, ou lixa para parede, não importa. Qualquer tipo de lixa que vocês tiverem. Nós vamos precisar dela. Nós vamos precisar, né? Eu falei giz de cera, né? Nós vamos precisar de cola branca, cola de isopor, a cola que vocês tiverem em casa disponível. Nós vamos precisar tesoura e uma folha de papel branco. Olha, pode ser rascunho, a minha já tá usada. Eu vou aproveitar e usar desse lado aqui, tá bom? Depois que vocês separar todo o material, a gente vai dar início à atividade de artes, tá bom? Você vai pegar o livro de arte de vocês e vai abrir na página 41, certo? Depois que vocês abrirem o livro na página 41, vocês vão pegar a lixa, vão parti-la ao meio com a tesoura, cortar a lixa ao meio.
só vou precisar de um lado da minha lixa. E aí, ele pede para você, né, colar a lixa nesse espaço aqui. Pega a lixa, passa a cola e cola aqui. Depois da lixa estar colada aqui, vocês vão com o giz de cera, vocês vão fazer um desenho, de preferência com giz de cera claro, tá bom? Porque se você fizer com giz de cera escuro, o desenho não vai aparecer. Eu vou fazer mais ou menos aqui, mas aí vocês desenham, a criatividade é de vocês. Vocês vão desenhar o que vocês quiserem, tá? Não é o que a tia tá sugerindo aqui, não. Vocês em casa desenham o que você achar que vai ficar legal no desenho de vocês. A tia tá fazendo só um desenhozinho rápido para que vocês possam ter mais ou menos como vai sair. Olha só. Certo? Essa é a atividade de casa, de sala, que vocês é para fazerem agora. Se vocês tiverem material, se não tiver, faz depois, cola no livro, depois mostra pra tia. Lá no nosso grupo, bate a foto e posta lá, ó tia, fiz atividade de arte. Espero que todos façam. Da página 51, né, ele pede pra você pegar o outro pedaço da lixa. Opa, não é esse, tá? É o que ficou sem desenho, ó. Peguei o outro pedaço da lixa, vou pegar o meu papel branco, certo? E vou sobrepor, colocar em cima da lixa. Não é por esse lado, é do lado que é áspero, tá bom? Ó, lado áspero, papel por cima. E com o giz de cera, eu vou desenhar na folha branca com a lixa por baixo. E vou fazer o desenho que eu quiser. Feito isso, vou mostrar como ficou o meu, ó. Isso aqui é só um exemplo. Vocês não vão fazer o mesmo que eu desenhei, porque o desenho é livre, a criatividade é de vocês. Terminou, cola, sem a lixa, só o desenho, vocês vão colar na página 51. É difícil? Não, né? Bem fácil, a atividade de arte de vocês. Que nós vamos trabalhar a textura, né? Qual é a textura que nós estamos trabalhando, ó? A textura da lixa. Se você passar o seu tato, aqui sua mãozinha, seus dedinhos, vocês vão ver a textura que a lixa tem. Pois bem, meu amor, nós estamos encerrando por hoje a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o like de vocês, de se inscreverem no nosso canal e de fazerem as atividades propostas, tá bom? E eu disse, as atividades de arte, vocês batem a foto e postam no grupo de estudo de vocês, que a tia vai ficar aguardando. Um beijo, um abraço para todos e até terça-feira. Tchau!